Olá, coleguinhas do 8º ano, tudo bem com vocês? Espero que todos e todas estejam bem. Sou a professora Marta Lopes, professora de matemática. O assunto de hoje, representação no plano cartesiano, relações proporcionais entre grandezas. Aqui nós vamos trabalhar hoje a relação entre duas grandezas proporcionais. Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas aos recadinhos do coração. Primeiramente, o meu sinal. Nossa aula é no formato digital. Você pode acompanhar através da TV, do notebook, do celular, do tablet. A produção vai colocar os dois QR Codes para vocês direcionarem o celular ou tablet para baixar o nosso aplicativo Educa Recife. Vou colocar aí ainda os dois QR Codes. Pronto. QR Code na tela. Agradecer também a presença da nossa colega Karen, que está deixando nossa aula mais acessível. Mais pessoas podem assistir nossas aulas, ficando mais inclusiva. Prontinho, daqui a pouco vou dizer quem está conosco no chat. Aguarde um pouquinho. Só lembrando que a partir desse aplicativo vocês podem participar das nossas aulas. Podem colocar sugestão, alguma pergunta, qualquer dúvida podem mandar. E as pessoas que são acanhadinhas, não querem revelar o nome, bota só a pergunta e não revela o nome, que a gente responde. Aí a pessoa que está no chat ou vai responder, e se for uma coisa mais genérica, aí traz para nós e a gente compartilha tudo com todos. Lá sem ligar. Daqui a pouco eu mostro. Pronto. Só lembrando, nossas aulas ficarão disponíveis no canal do YouTube. Lembrando que agora é ao vivo, TV Nordeste, porém ficará disponível logo mais no canal do YouTube. Pegou não. Bom dia. Oi, turma. Veja, hoje quem está aqui, vocês não estão me vendo, mas eu estou aqui com Marta, professora Marta. Eu estou no chat, sou professora Tânia, nós somos colegas na aula de matemática. Vocês, se quiserem revisar a proporção anterior, no ano anterior, vocês podem fazer isso. Por quê? Porque tem aulas lá de proporção direta e inversa. De quê? Do 7º. A professora, sou 8º. Não, só a título de revisão, tá, gente? Oi, turma. Vamos nós, reforçando. Se inscrevam no canal, assine o sininho para receber as notificações. A partir do momento que as aulas forem lançadas no YouTube, você já recebe o aviso para acompanhar. Tudo bem? Dando prosseguimento, na aula anterior estudamos constante de proporcionalidade. Vimos duas situações. A primeira situação foi quando as grandezas são diretamente proporcionais. Nesse caso, nós temos que K, a nossa constante de proporcionalidade, ela é a razão entre essas grandezas, ou seja, o quociente entre essas grandezas trabalhadas. Primeira situação, para as grandezas diretamente proporcional. E a segunda situação estudada foi para grandezas inversamente proporcionais. Aí a relação é outra. Se na relação anterior nós tínhamos o quociente, a razão entre essas grandezas, aqui nós temos que a constante ela corresponde ao produto entre as grandezas. E seguindo sempre com o nosso desafio, que ficou na aula anterior, onde temos o seguinte: uma herança de R$1.500.000 foi dividida entre 3 herdeiros, de forma inversamente proporcional
aos números 2, 3 e 5. Dessa forma, quanto recebeu o herdeiro que ficou com a maior parte? Pronto. Analisando aqui o que o problema traz e o que devemos calcular, temos aqui em destaque a informação de 3 herdeiros e a relação inversamente proporcional aos números 2, 3 e 5. Somando aí os 3 herdeiros que a gente vai chamar de X, Y e Z, aí a gente tem o valor correspondente à herança de R$1.500.000, separando cada um de acordo com a constante de proporcionalidade. O primeiro herdeiro, 2x, o segundo herdeiro, 3y, o quarto herdeiro, 5z, tudo igual a k. K, constante de proporcionalidade. Por se tratar de inversamente proporcional, aí a gente, transformando aqui a relação, tem x vai ser igual a k dividido por 2, y igual a k dividido por 3 e z igual a k dividido por 5. Fazendo aqui a comparação, pronto, x mais y mais z igual a 1.500.000. A transformação que fizemos, x ficou igual a 2k, a k dividido por 2, y igual a k dividido por 3, z igual a k dividido por 5. Vamos substituir os 3, x, y e z, na nossa equação. Aqui eu vou ter k sobre 2 mais k sobre 3 mais k sobre 5 igual a 1.500.000. Frações com denominadores diferentes, aí é necessário calcular o MMC, mínimo múltiplo comum, entre 2, 3 e 5, vai ser igual a 30. Agora teremos 30 dividido por 2, 15, vezes k, 15k. 30 dividido por 3, 10, vezes k, 10k. 30 dividido por 5, 6, 6 vezes k, 6k. 15k mais 10k mais 6k igual a, aqui em 1,5 milhão a gente considera 1. 30 dividido por 1, 30, vezes 1,5 milhão, 45 milhões. 15k mais 10k mais 6k igual a 31k. 31k igual a 45 milhões. Tirando o valor de k, vai ser igual a 45 milhões dividido por 31. Aqui nós temos k aproximadamente igual a 1.551.613. Esse é o valor da nossa constante de proporcionalidade. A partir desse valor, a gente vai encontrar qual foi o valor que o herdeiro recebeu, o maior valor que o herdeiro recebeu. Nós tínhamos antes 3. O primeiro, k sobre 2. O segundo, k sobre 3. O terceiro, k sobre 5. O maior valor vai ser o que tiver o menor denominador. Por isso que x é igual a k dividido por 2. O valor de k que nós encontramos, 1.451.613. Dividido por 2, nós temos o valor de R$ 725.806,50. Esse foi quanto recebeu o herdeiro, que ficou com a maior parte. Pronto? Seguindo nossa trilha na aula de hoje, a gente já viu, desde aulas anteriores, aquela trilha. Vimos o que é grandeza, razão, proporção, regra de três simples e composta.
e constante de proporcionalidade. Com essas informações, a gente vai representar graficamente, vai representar no plano cartesiano. Mas para isso, vamos relembrar um pouco o plano cartesiano para poder fazer a representação dessas grandezas. Como eu falei, hoje vamos estudar a representação de grandezas diretamente proporcionais. Na próxima aula, veremos a representação de grandezas inversamente proporcionais, representação do plano cartesiano. Aqui no plano cartesiano, como você já deve ter visto em outras unidades, nós temos dois eixos, eixo de Y, que corresponde ao eixo das ordenadas, e o eixo de X, que corresponde ao eixo das abscissas. Ordenadas para Y, abscissas para X. Os dois eixos aqui são perpendiculares. O encontro deles, a gente tem a origem, que o valor é igual a 0. Aqui a gente fez uma representação simbólica. Para trabalhar aqui no plano cartesiano, qualquer ponto você vai ter que ter as coordenadas desse plano. O que são essas coordenadas? Elas são dois números que o primeiro representa o valor de x e o segundo representa o valor de y. Você faz o prolongamento desses dois valores, você encontra aqui um ponto. Esse ponto, que é um par ordenado, aqui a gente chamou de ponto A, o primeiro valor desse ponto corresponde a x, a posição no eixo x, e o segundo valor corresponde à posição no eixo y. Essa interseção aqui, a gente tem o ponto A. Nesse exemplo, a gente considera aqui 5 e 3. Por que 5 e por que 3? A gente pode contar. Tem aqui o 0, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 de x. E em relação a y, está aqui no 0, 1, 2, 3. Pronto. 5 e 3. 5 corresponde ao valor no eixo das abscissas e 3 corresponde ao valor no eixo das ordenadas. Todo ponto que você for representar aqui no plano cartesiano, você vai ter que ter essas coordenadas. A ordenada vai ser sempre nessa ordem. Primeiro o valor correspondente a x e depois o valor correspondente a y. Visto isso, vamos agora a um exemplo para poder fazer essa representação. Tela cheia, por favor. Aqui nós temos representação gráfica de grandezas diretamente proporcionais. Nesse exemplo, considere uma bicicleta que se move 5 metros em 2 segundos. Vamos aqui trabalhar com deslocamento, que vai corresponder às informações do eixo de y, e o tempo, que vai corresponder às informações do eixo de x. Inicialmente, a cada 5 metros, a bicicleta vai gastar 2 segundos. O próximo movimento, de 5 passou para 10 metros, de 2 segundos passou para 4 segundos. Aí será o nosso segundo ponto, nosso segundo par ordenado. E o terceiro passou de 10 para 15 e de 4 segundos para 6 segundos. Ou seja, no deslocamento, primeiro deslocamento, 5 metros, 2 segundos. O segundo deslocamento, 10 metros, 4 segundos. O terceiro deslocamento, 15 metros, 6 segundos. Aí aqui nós vamos separar os pontos, os pares ordenados, 2 e 5, 4 e 10, 6 e 15. Aqui eu tenho o primeiro número representando x,
2 segundos e o segundo 5 metros. O primeiro 4 segundos, o outro 10 metros. Aqui 6 segundos e 15 metros. Vamos agora ao nosso plano cartesiano. Aqui no eixo horizontal, que representa o x e as abscissas, eu tenho marcado o tempo. No encontro dos eixos, 0, que é a origem, aí eu tenho aqui 2 segundos, 4 segundos, 6 segundos. E na vertical, que representa o eixo das ordenadas, y, eu tenho 5, que corresponde a 5 metros, 10 metros e 15 metros. Vamos fazer agora a ligação. Primeiro ponto, primeiro par ordenado, 2 e 5. Aí eu vou ligar os 2 segundos aos 5 metros. O segundo, 4 segundos a 10 metros. O terceiro, 6 segundos, 15 metros. Já tracei os 3 pontos. Agora eu vou fazer a ligação desses pontos. Aí eu tenho aqui essa reta que passa no eixo do plano cartesiano. O que a gente pode concluir daqui? Que o gráfico que representa duas grandezas diretamente proporcionais, ele é representado por uma reta. Professora Tânia, alguém no chat? Estão assistindo, mas estão muito quietinhos com escrever. Acho que está bem interessante a aula e aí eles não querem perder um momento digitando nada. Dando continuidade, aqui a gente tem, tela cheia, por favor. Se x e y são diretamente proporcionais, ao colocarmos os valores de uma tabela em um gráfico, o formato que ele toma é o de uma reta que passa pela origem. Prontinho, vamos ver agora outras aplicações. Temos agora esse exemplo. As grandezas x e y são diretamente proporcionais e estão representadas no gráfico ao lado. Observe esse gráfico. Na horizontal, nós temos o zerinho, né? 2, 4 e 10. E no eixo de y, na vertical, nós temos 3, um y aqui e 15. Esse y nós vamos descobrir. Continuando aqui o enunciado da questão, nós temos... Tela cheia, por gentileza. Determine qual é o valor de y quando x é igual a 4 e a constante de proporção k entre y e x, nesta ordem. Vamos fazer aqui duas situações. A primeira situação, nós vamos calcular esse valor de y para x igual a 4. E a segunda situação, vamos calcular essa constante de proporção ou constante de proporcionalidade. E a questão me informa que a gente vai colocar nessa ordem, y e x. Ou seja, a gente viu que para grandezas diretamente proporcionais, a constante de proporcionalidade, ela é o quociente entre as grandezas. E nesse caso, a questão informa que a gente deve colocar nessa ordem. Significa dizer que vamos fazer x sobre y, ou melhor, y dividido por x, y dividido por x, para poder calcular a constante de proporcionalidade. Pronto, aqui. Se o enunciado da questão fala que é diretamente proporcional,
Então, aqui, olhe, o 15 corresponde ao 10, onde o y vai corresponder ao 4. 15, 10, y, 4. Aqui, o 15 vai estar para o y, assim como o 10 vai estar para o 4. Resolvendo, produto dos extremos igual ao produto dos meios, teremos y vezes 10, 10y, e 15 vezes 4. 15 vezes 4, 60. Aí o y vai ser igual a 60 dividido por 10. Y igual a 6. Encontramos y igual a 6. A primeira parte do problema já está resolvida. Vamos ver agora o cálculo da constante de proporcionalidade. Como a questão pediu na ordem, y sobre x, então k vai ser igual a y sobre x. Vamos utilizar, aqui, olha, o 6, que acabamos de achar. Esse 6 vai substituir esse y aqui. Aí vai ser o 6 dividido por 4. 6 dividido por 4, 1,5. Então, a constante de proporcionalidade, 1,5. Se vocês observarem, se eu fizesse 15 dividido por 10, também daria 1,5. Se fizesse 3 dividido por 2, também daria 1,5. Daí a constante de proporcionalidade. É o valor que vai se repetir em toda proporção. Aqui nós temos outro exemplo. Se no anterior a gente calculou o valor de y, agora a gente vai calcular o valor de x. A questão diz, as grandezas x e y são diretamente proporcionais e estão representadas no gráfico ao lado. Vamos utilizar o mesmo raciocínio, só que agora a gente vai calcular x. Pronto. O 10 com o x, fazendo par ordenado. E aqui a gente utilizou o 8 com o 2. 10 está para 8, assim como o x está para 2. Produto dos meios, 8 vezes x, igual ao produto dos extremos, 10 vezes 2. 8x igual a 10 vezes 2. 10 vezes 2 dá 20. X vai ser igual a 20 dividido por 8. 20 dividido por 8, x igual a 2,5. Então, aqui eu tenho 1, 2 e 2,5 para que a proporção seja válida. E para calcular a constante de proporcionalidade, k vai ser igual a y dividido por x. Aí aqui a gente utiliza o 10 e o 2,5 no lugar do x, que acabamos de encontrar. A constante de proporcionalidade, 10 dividido por 2,5, vai ser igual a 4. Situação válida também para você dividir aqui, olha, 8 por 2, 4, e 4 por 1, 4. E aqui a hora do desafio. Mas antes, o comentário, professora Tânia. Já está chegando a hora de nos despedirmos do pessoal. Pois é. Eu já estou dando um tchau aqui. Percebo que vocês estão aqui na sala virtual, mas estão muito caladinhos, porque realmente, gente, esse assunto é importante. A maneira que a professora Marta colocou para vocês está claro. E é como ela disse, vai lá nas aulas anteriores dela, que está tudo explicadinho para vocês irem construindo. Ah, mas eu ainda quero olhar mais alguma coisa. Vocês podem olhar de qualquer professor. Na playlist
qualquer professor do mesmo assunto. Qual a diferença? Cada um vai dar um enfoque no que ele acha mais importante, mas a matemática é a mesma. E todos os professores são, super legais. Excelente aula, professora. Adorei. Tudo é feito com bastante carinho. Nós trabalhamos para vocês, tanto os alunos quanto os nossos colegas do presencial, nossos colegas professores do presencial. Esse desafio vocês vão fazer em casa. Aqui eu tenho: um determinado pedreiro cobra para construir uma casa conforme a área a ser construída. Observe a tabela de preços que ele apresenta. Aí aqui na tabelinha eu tenho a área em metros quadrados e tenho o preço. Cada intervalo de área a gente tem o preço correspondente. De 0 a 50 metros quadrados, o valor de R$1.000. De 51 a 100 metros quadrados, R$1.500. De 101 a 300 metros quadrados, R$2.000. De 301 a 500, R$3.000. A questão que é duas coisinhas, para você construir o gráfico e depois informar qual o preço a ser pago se a área construída for de 250 metros quadrados. Coleguinhas, prazer estar com vocês. Forte abraço. Até a próxima aula. Fiquem com Deus e continue estudando, viu? Tchau, tchau.